Olá, pessoal. Professor Leonardo, professor de artes, e hoje eu estou aqui para a gente comentar sobre as atividades da última apostila que vocês receberam. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente entender melhor essas atividades de artes dessa última apostila, tá certo? Vamos lá. Vamos começar lá do comecinho. Galerinha, então, vocês já pegaram, já devem ter pego essa apostila lá na escola. A gente começa com essa capa linda que a professora Dalva criou com uma obra de escultura que ela mesma modelou. Muito talento, né, gente? Pessoal, então aqui em cima vocês colocam o nomezinho de vocês e colocam a data que vocês vão entregar a apostila na escola, tá bom? Após essa linda obra dela, da professora Dalva, que está aqui, a gente começa falando sobre o dia 27 de março, dia do circo. Pessoal, o circo, na verdade, fez e faz um papel muito importante na cultura e na arte brasileira, né? E aí, aqui a gente tem uma primeira imagenzinha para vocês pintarem uma representação, uma homenagem da Turma da Mônica, que eles estão fazendo ao dia do circo, esse dia 27 de março, que a gente já vai descobrir por quê. Nessa segunda atividade, a gente fala sobre a data, dia 27 de março. Por que essa data, professor? Porque é uma homenagem a um palhaço chamado Piolim. Ele foi muito, muito, muito famoso na década de 1920. Ele nasceu no interior de São Paulo e ele tinha como algo muito, muito importante para ele viver dessa arte do circo e ser engraçado através do seu palhaço, que era o Piolim, um dos principais representantes do circo no Brasil, tá certo? Então aqui vocês têm mais uma atividade para pintar em homenagem ao circo. Pessoal, na terceira atividade, a gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa. Na verdade, a Páscoa é uma data em que a gente tem muitas comemorações, dependendo da cultura, das culturas. A gente comemora, através do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo, mas vocês sabiam que antes de Jesus, os povos do hemisfério norte, ucranianos, enfim, eles já comemoravam, na verdade, nessa data, a chegada da primavera. Que quer dizer o quê, professor? Quer dizer que é a renovação da vida, né? Saem novas folhas, crescem árvores, crescem novas flores. Então, eles comemoravam nessa data, no início da primavera, no hemisfério norte, o início de uma nova vida, de uma nova existência. E aí, para isso, eles tinham por hábito fazer um agradinho para as pessoas que estavam próximas a eles, e eles pegavam um ovo de galinha e eles pintavam. Eles, com muita criatividade, né, com muita vontade, eles faziam um desenho bem bonito, eles enfeitavam de uma forma bem bonita para entregar para as pessoas que eles gostavam. Isso era uma forma de desejar para essas pessoas uma vida nova, uma renovação de existência, renovação de vida. Pessoal, o nome desses ovos eram e são ainda, né, peçancas. Vocês podem saber um pouquinho mais dessa história clicando aqui nesse link, né, procurando através desse link no YouTube um pouquinho mais sobre essa história das peçancas ucranianas, tá certo? Pessoal, além de uma atividade que vocês vão ter daqui a pouquinho, tem uma sugestão de atividade aqui, que é você fazer uma peçanca de fato. Que seria o quê, professor? Vamos lá, com a ajuda de um adulto, você pegar um ovo de galinha, você ir com uma agulha bem fininha, furar esse ovinho, tirar todo o conteúdo de lá de dentro, colocar um pouquinho de água para higienizar, né, para ele não ficar com aquele cheiro forte, e depois disso, isso com muito cuidado para ele não quebrar. E depois disso, você pintar esse ovinho ou com canetinha ou com tinta guache. E aí você vai ter a sua peçanca, tá bom? Mas, se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente pintar essa peçanca que está aqui nessa página, que a gente trouxe aqui nessa página para vocês. Pinta de um jeito bem criativo, com bastante cor, tá bom? Para realizar essa atividade aqui. Depois, a gente tem o coelhinho. A gente não poderia falar de Páscoa e não falar do coelhinho, né? Então aqui vocês têm uma atividade também bem legal, que é um coelhinho que você tem que pintar e depois você montar esse quebra-cabeça. Vejam bem, vocês têm o corpo do coelhinho, a cabeça do coelhinho, as duas mãozinhas e as duas patinhas. Com a ajuda de um adulto, você, depois de pintar, você vai usar uma tesourinha sem ponta e você vai tentar juntar, unir essas partezinhas para formar o seu coelhinho. Professor, por que o coelhinho está associado à Páscoa? Porque ele é um dos animais que mais consegue procriar. Quando o coelhinho, a coelhinha no caso,
ela procria de 6 em 6 meses. E cada vez que ela procria, ela pode dar à luz aí a 6, 7, até 9 filhotinhos. Então é muita vida aí sendo colocada no mundo, não é verdade? Então por isso que o coelho é um símbolo aí de vida, de renovação de vida, de nova existência. Assim como o ovo e outras tantas explicações que a gente tem para essa data, que é a Páscoa. Lembrando que no caso do cristianismo a gente comemora a ressurreição de Cristo. Também tem a ver com renovação de vida, uma nova vida. Então a Páscoa, em todas as suas explicações, ela significa renovação de vida, tá certo? Junto com todos esses símbolos que a gente falou. Pessoal, e depois, ainda em abril, a gente fala também sobre o dia 19, que é o dia do índio. Lembrando que quando os portugueses chegaram no Brasil, e entre aspas, eles achavam que eles tinham descoberto uma terra de ninguém, existiam mais ou menos 10 mil índios aqui no Brasil, entre várias tribos diferentes, com várias línguas diferentes e vários costumes diferentes. Então, quando os portugueses vieram, e depois os outros europeus, né, espanhóis, italianos, alemães, enfim, quando todos eles vieram e trouxeram a cultura deles para o Brasil, a cultura do índio começou a ser cada vez mais esquecida, né? E aí, nessa data, a gente comemora, e mais do que comemora, a gente homenageia esse povo que sofreu tanto na mão dos europeus quando chegaram aqui. E que foi um povo que praticamente foi dizimado, né? Praticamente deixou de existir, para que os europeus começassem a explorar todo o Brasil, né? O que a gente conhece hoje como os estados brasileiros, mas para explorar tudo, todas as riquezas, levar tudo para a Europa, e com isso eles foram deixando de existir, e com isso a sua cultura também. Pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre uma dessas tribos, chamada Carajás. Eles se destacam pelas suas artes em cerâmica, potes, pratos e as famosas bonecas chamadas de Hitchcock, que são consideradas patrimônio cultural brasileiro. E aqui a gente tem mais um linkzinho do YouTube para vocês assistirem, para saber, para conhecer melhor essas bonecas, que como está escrito aqui, são patrimônio cultural brasileiro. E aí, tem duas opções de atividade para vocês, para a gente falar um pouquinho, para a gente homenagear os índios e essa tribo tão rica, né, na sua cultura. E aí, aqui são duas atividades para vocês tentarem fazer. Primeiro, vocês desenharem no quadro aqui abaixo uma dessas bonecas, Hitchcock, ou você também pode modelar, fazer uma modelagem, né, uma esculturinha com as mãos. Você pode fazer isso com massinha, se você tiver na sua casa, ou com argila. Argila nada mais é do que uma terra bem úmida, né, que é bem parecida com a massinha. E ela fica lá, se você colocar ela para secar no sol depois, ela fica durinha e você consegue guardar isso bonitinho. Você pode fazer isso com argila, você pode fazer isso com massinha de modelar, ou você pode fazer também com com outro material chamado biscuit. Tanto a argila como o biscuit você consegue encontrar para comprar em bazar, em armarinhos, como Armarinhos Fernandes, enfim. Fernando, né? Desculpa. Ou você pode simplesmente desenhar no quadro aqui abaixo, tá bom? Pessoal, a gente também fala um pouquinho aqui sobre textura. Professor, o que é textura exatamente? É quando você sente, quando você passa a mão em alguma superfície e você sente aquele material diferente. Por exemplo, se você passa a mão na parede de algum lugar, pode ser que a parede não seja tão lisinha, pode ser que ela seja mais rústica, né? E que aí, quando você toca esse material rústico, não seja tão gostoso de tocar para os seus dedos. Quando você passa a mão na sua pele, por exemplo, você percebe que é lisinha, né? E aí a gente tem várias formas, várias texturas diferentes. Você pode perceber uma superfície mais lisa, uma superfície mais grossa, uma superfície mais enrugada, uma superfície macia, outra que não é macia, enfim. Uma que é quente, outra que é fria, e assim vai. E aqui, claro, que a gente tem mais um linkzinho para vocês assistirem no YouTube, mais um vídeo falando sobre isso, tá certo? Pessoal, e aqui vocês têm uma forma de fazer uma pintura para a gente expressar o que a gente acabou de aprender, depois de assistir esse vídeo, sobre textura, tá bom? Aqui vocês podem perceber que a gente tem vários tipos de linhas bem diferentes, em direções bem diferentes, e a ideia aqui é você pintar cada direção de uma cor diferente. Então, se essa direção está indo para a direita, se você acha que está indo para a direita, para cima, você pinta de uma cor. Se ela está indo
como se fosse uma reta para cima, você pinta de outra cor. Se ela está de forma circular, você pinta de outra cor. E aí, quando você terminar de pintar, com várias cores diferentes, por causa dessas direções diferentes, você vai perceber que vai formar um trabalho bem bacana. Pessoal, aqui a gente tem uma releitura também falando sobre textura. Essa mulher aqui, ela é a Mona Lisa. Ela faz parte de um dos quadros mais famosos do mundo. Ela foi criada por um pintor famoso, renascentista, chamado Leonardo da Vinci. E aqui a gente tem um pouquinho sobre essa maneira de pintar com essas texturas, como foi no primeiro trabalho. E agora você pintar aqui, com texturas diferentes, essa Mona Lisa, e aí você vai criar uma nova releitura dessa obra tão famosa do Leonardo da Vinci, tá bom? Pessoal, aqui você vai ter algumas etapas para conseguir desenhar essa baleia. Então você tem a primeira etapa, a segunda etapa, e quando você chegar na terceira etapa, você vai ter conseguido desenhar exatamente como está à sua esquerda, tá bom? Então são 3 etapas para você conseguir desenhar a baleia e fazer esse traçado bonitinho aí para chegar na terceira etapa com o seu desenho pronto. Não esquece de pintar, tá bom? Aqui você vai desenhar no quadro abaixo a baleia seguindo as etapas que você aprendeu ali em cima, na página anterior. Você segue a primeira etapa, a segunda, e quando você chegar na terceira, você vai ter o seu desenho pronto. Não esquece de caprichar bastante na sua pintura e fazer um lindo cenário em volta da baleia. Pessoal, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ampliação de desenho. Essa ampliação é bem facinha. Você vai seguir um modelo de cima e você vai usar o tamanho que tem no modelo de cima, seguindo o modelo de cima aqui no modelo embaixo. E aí, quando você finalizar, você vai perceber que você conseguiu ampliar o desenho de cima no modelo que você desenhou embaixo, tá bom? Também não esqueça de pintar, bem bonito, bem caprichado. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas emoções, né? As expressões fisionômicas que a gente tem, né? Como que a gente se imagina, como que a gente imagina que possa ser desenhado, podem ser desenhadas essas emoções. Então, o nosso sorriso, a nossa gargalhada, a gente mais aborrecido, a gente com raiva, a gente com medo, a gente espantado, a gente triste e a gente chorando, tá bom? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emoções, e aqui você tem 8 quadradinhos para você desenhar exatamente, como você está vendo aqui do lado. Depois, você vai escolher a emoção que você mais gostou e vai desenhar ela bem maior aqui e bem mais caprichada, né? Bem mais bonitinha do que as que você fez, do que as 8 que você fez primeiro, tá certo? Pessoal, estamos quase finalizando. Aqui a gente tem 4 tipos fisionômicos para a gente completar, tá bom? E aqui você vai desenhar qual tipo deles você quer completar. Então aqui a gente tem 4 tipos fisionômicos e você vai completar com braços e pernas. Você vai imaginar uma situação que eles estejam envolvidos, se eles estão numa festa, se eles estão numa fila para comprar pão, ou se eles estão em outro lugar. Você vai escolher qual desses personagens você quer desenhar e você vai completar esse desenho aqui no quadrinho abaixo, tá bom? Não é necessário você desenhar esse ambiente que eles estão, como a gente falou agora há pouco, né? Em que ambiente que eles estão? Eles estão numa fila para comprar pão? Eles estão numa festa? Ou eles estão em que lugar? Então não esquece de desenhar esse cenário onde eles estão, tá bom? Pessoal, caprichem bastante nessas atividades, nessa apostila de arte. Não esqueçam de tirar foto e mandar para nós, professores de artes, tá bom? Para mim, professor Leonardo, para a professora Dalva e para a professora Rosemarie, tá bom? Galerinha, a gente espera essas atividades com muita criatividade e muita força de vontade de vocês, tá certo? Um abraço bem forte do professor Leonardo e eu fico por aqui. Tchau, tchau, pessoal.